Bem-vindo ao Dicas de Amor de hoje. Depois de fracassar no amor, é muito comum as pessoas tomarem um trauma e não quererem nem mais tentar, nem mais pensar na situação do amor. E é isso que nós vamos tratar hoje aqui, é disso que vamos tratar hoje, porque nós temos um casal que viveu exatamente isso. Nós vemos que muitas pessoas, como esse casal que nós trouxemos hoje aqui, tem esse comportamento. Olha, vamos ver se dá, né? Vou estar com essa pessoa aqui até dar. Se eu tiver sorte, vai dar. Se não tiver, não vai dar. Exato. Vamos conhecer agora o Júnior e a Priscila, que estão aqui com a gente, e vamos falar sobre relacionamentos fracassados. Cada um deles tem, entre eles, o Júnior, 2 noivados antes de conhecer a Priscila, e a Priscila, 1 noivado. Não é isso? Isso. Bem-vindos ao programa. Obrigado. Obrigado por estar aqui. Quando uma pessoa termina um noivado, no seu caso, Júnior, 2, ela, eu imagino, depois de investir tempo, planos, sonhos em um relacionamento e ver tudo vir por água abaixo, como fica o coração dessa pessoa? Como que ela pensa em respeito ao amor, ao futuro dela? Como foi para você? Então, isso faz com que a gente tenha uma válvula de escape. A gente faça outras coisas para preencher esse vazio. No seu caso, você fazia o quê? Era jogo de futebol, era baladas, amigos, amizades erradas. Então, isso eu fazia todos os dias para não ter esse vazio dentro de mim, né? Então, quando eu chegava em casa, às vezes à noite, de manhã, daí batia aquele arrependimento, mas eu não dava o braço a torcer. Eu falei, não vou me relacionar mais, porque o que adianta se relacionar e ter uma frustração futura, né? Então, eu não acreditava realmente no amor. E você, Priscila? Eu fiquei totalmente frustrada, então vou me envolver para quem? O próximo relacionamento vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no anterior. E aí foi assim, por um bom tempo. Então eu ficava muito frustrada, ficava muito magoada, depressiva. E eu falava assim, não vou me envolver, porque se eu me envolver eu vou me decepcionar. Então eu já não cria mais nas pessoas. E aí foi vivendo assim, dessa forma. E me cobrava, falava assim, nossa, mas eu fiz tudo para aquele relacionamento dar certo e não deu certo. Você realmente achava que você tinha feito de tudo para o relacionamento? Porque eu priorizava, no caso, o meu ex-noivo, em primeiro lugar. Então, primeiro era ele. Primeiro eu fazia as coisas por ele. E depois, para mim, era se der. Se desse tempo, eu fazia. Então, eu pensava, nossa, se eu fiz tudo isso e não deu certo, para que eu vou tentar de novo? Não vale a pena. E as pessoas, as próximas, assim, o que elas falavam? Amigas, parentes? Eles crucificavam, falavam assim, olha, sai dessa, não é pra você, isso não vai te levar a lugar nenhum, você não merece passar por isso, mas eu não enxergava. Então, quem estava de fora via um ponto negativo que eu, dentro do relacionamento, achava que era normal. Mas depois que você terminava um relacionamento e encontrava com alguma amiga ou as amigas, o que elas falavam para você, assim? Porque normalmente o que a gente ouve é que a mulher, depois do término de um relacionamento, as amigas tentando consolar, consolam, mas também descem o pau no homem, né? Homem é assim, homem não presta. É verdade. E assim, elas me levavam para um mundo que eu também não conhecia, que foi a badalação. Então, vamos sair, vamos se divertir, vamos distrair. E assim, você não merece ficar com esse cara. Então, e aí até no meio do período, até poderia conhecer alguém legal, que iria ser diferente, mas acabava não me envolvendo mais por conta das amizades. Falava assim, não, mas pra que você vai se envolver? Você vai perder mais tempo da sua vida? Vamos curtir, vamos viver. E assim foi indo. As pessoas tendem a pensar que a resposta para tudo é curtir. Vamos curtir, para esquecer os problemas. Mas se a gente pensar bem, se a gente usar o raciocínio, imagine que eu sofri um acidente de carro, né? E aí estourei a minha perna, tá lá sangrando, osso quebrado. Imagine que naquele momento alguém chega para mim e fala assim, olha, é feio isso aí, mas vamos para a balada agora para você esquecer disso aí. Não adianta você ir para a balada para esquecer a ferida que está na tua perna. Você tem que ir para o hospital. Não é a balada que vai curar o problema. Porque o que você vai encontrar na balada? Né? Você vai encontrar... Porque as pessoas, elas associam baladas, esse tipo de diversão como uma curtição, né? Só que as pessoas parecem que não sabem o que é curtir, né? Porque curtir é você tirar proveito de uma coisa. E a balada, você não tira proveito, você é tipo que usada ali,
né? Porque ali você tem ali um conjunto de coisas, né? Pessoas que estão frustradas, pessoas que não querem nada. Ou que só querem se divertir mesmo. Ou se querem só usar. Né? Usar. Quer dizer, aquele momento ali... Quer dizer, o que você menos queria naquele momento era ser usada. Só que você ia exatamente para esses lugares para ser usada. Né? Quer dizer, qual a curtição nisso? Só que as pessoas não entendem. É como se o significado de curtição fosse balada. É o que a gente falou, esquecer não resolve. Esquecer não vai resolver problema. Você não pensar no problema não vai resolver o problema. É muito importante você entender isso. Você está com um problema no seu relacionamento, você tem um trauma aí mal curado da sua vida amorosa passada e você fica pensando, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso. Não, nem me fala no assunto. Tem gente que fala assim, né? Com os amigos, não, nem me toca no assunto, nem me fala, por favor, vou mudar de assunto. Porque ela acha que não pensando no problema vai resolver e não vai. Se você está com uma ferida, você tem que correr para o hospital, você tem que tratar disso. E se a ferida é no seu coração, então você tem que tratar disso para que você esteja bem e não repita o problema lá na frente. E isso não piore, porque uma ferida maltratada vai piorar, ok? Então, no caso de vocês, não foi tratada a ferida, vocês passaram vários relacionamentos. No seu caso, você também tentou outros relacionamentos? Sim, tentei outros relacionamentos, mas a minha prioridade era sempre os amigos. Eu queria ter um relacionamento de status para falar para o pessoal, para a família que eu tinha, um namoro, mas eu não dava prioridade, eu queria saber da bagunça. Eu contava os minutos para sair da casa da pessoa para poder curtir com meus amigos, que eu achava que no momento era a melhor coisa para mim. E por quê? Você confiava mais, talvez, no que o futebol te proporcionava, os amigos te proporcionavam, do que um relacionamento poderia te proporcionar? Eu não acreditava no amor, então eu falava assim, isso aí eu vou sofrer mais para frente, então por que eu vou deixar de fazer o que eu gosto? Que no momento era a bagunça, né? A vida noturna. Curioso. Nós vamos saber daqui a pouquinho como vocês dois se conheceram, né? Dois corações quebrados, né? Machucados, se conheceram. E qual foi o resultado disso? E como a Priscila teve a sabedoria de mudar a história com uma exigência que ela fez do Júnior. Vamos acompanhar agora o trabalho da palestra da Terapia do Amor, que foi pivô, né? Pivotal na mudança dos dois e que hoje estão aqui também já noivos e se preparando para casar no ano que vem. Vamos acompanhar. Casar e construir uma família é o sonho de muitas pessoas, principalmente de quem teve a vida transformada pela terapia do amor. A gente se conhecia, né? A gente tinha um amigo em comum e ele já era interessado em mim, mas eu não queria nada com ele. Foi uma resistência muito grande minha, né, em relação a ele, mas ele começou a demonstrar que ele estava disposto a seguir um padrão de relacionamento que era o que eu esperava. Começou a levar bastante a sério, começou a aprender e eu já logo no início vi uma mudança muito grande nele, porque ele realmente estava praticando tudo aquilo que foi ensinado aqui. Para Marcela e o Luiz tem um significado ainda mais especial. Foi durante a palestra que ele a pediu em casamento. E a gente engatou aí um relacionamento e acabei de ser pedida em noivado aqui na porta do templo. Tô até bastante surpresa. E a transformação, eu já participava há bastante tempo, sabia exatamente a pessoa que eu queria, né, com caráter, né, ele até sempre me pergunta o que você vê em mim, eu falo em primeiro lugar o caráter, né, o caráter é alguém que fala a verdade. Eu cheguei a achar em alguns momentos, porque como fazia bastante tempo que eu estava esperando para conhecer essa pessoa, que isso era até uma utopia, né, eu falei, gente, né, em alguns momentos você desanima, mas eu mesmo assim eu continuei firme, apareceram outras pessoas, eu não quis, porque eu sabia que eu queria construir uma família e para isso precisaria ser uma pessoa séria, determinada, né, alguém que eu confiasse e ele se transformou. Os dois têm que ter os mesmos objetivos, os dois têm que ir para o mesmo lugar. Né? Então, além de você saber para onde você está indo, tem que estar com uma pessoa que você queira estar indo para onde ela está indo. Porque senão o relacionamento não vai dar certo. Vocês podem se amar, mas o relacionamento não vai dar certo. Vocês vão ter problemas. O relacionamento não é só feito de amor.
são decisões, são coisas que acontecem no dia a dia. As duas pessoas têm que andar junto, né? Então elas têm que estar de mão dadas. Não dá para eu andar para lá e ele para lá. Não dá para ter um relacionamento assim. Quando eu cheguei aqui, eu era uma pessoa muito deprimida, muito vazia. Eu tinha muita angústia, né? E depois que eu vim nas palestras, eu tive uma renovação do meu interior. Tudo mudou. Hoje eu sou uma pessoa que gosto de mim mesma, né? Tenho uma autoestima, né? E também hoje eu sou uma pessoa para frente, né? Eu vou atrás dos meus objetivos, dos meus ideais. Recomendo a todas as pessoas. Essas palestras vêm me trazendo muito conforto para mim e minha família. Essas palestras aí me deixam mais forte e está sendo muito útil na minha vida, né? Na minha vida, da minha esposa e do meu filho. As palestras para mim elas são muito importantes porque antes de vir para cá eu cometi algumas falhas por desinteligência humana, por falta de conhecimento. E com as palestras eu aprendi a aplicar o conhecimento que a gente tem aqui, a se dar valor, a ver que às vezes são detalhes que a gente poderia colocar em prática e por falta de conhecimento a gente às vezes acaba trazendo uma bagagem pesada para a nossa vida. E com as palestras eu eliminei essa bagagem que estava tão pesada na minha vida e estou aprendendo a administrar mais a parte afetiva. Quem participa e aprende as lições não quer mais deixar de vir. A Débora é um exemplo. Não importa a distância nem o tempo, a cada quinta-feira ela faz questão de voltar. É um pouco distante a trajetória até aqui, chego bem tarde em casa também, mas vale a pena. Vale a pena porque são conhecimentos que você aplica e que você vê o resultado. Não deixo de vir mesmo, eu não deixo de vir nem com chuva, nem com nada. Eu deixo de vir aqui na terapia para ter uma transformação. Tendo uma transformação da vida amorosa, eu creio que todas as áreas da vida da pessoa serão melhores. A atração feminina, ela começa com a mulher atraindo a si mesma em primeiro lugar. Toda atração tem que começar com você valorizando as suas qualidades, admirando a si mesmo. Ela percebe as suas qualidades, ela percebe que ela tem virtudes, ela trabalha para desenvolver essas virtudes, ela tem consciência dos seus defeitos também, que todos têm, mas ela não coloca os seus defeitos lá em cima e nem é preconceituosa contra ela mesma. E nisso ela vai trabalhando e cuidando bem dela mesma. São lições como estas que fazem com que as pessoas queiram voltar. É a partir delas que as transformações começam a acontecer. Não sabia lidar com um relacionamento devido a traumas de família e tudo mais. E aí eu vindo aqui, eu tô aprendendo a primeiro me amar, a primeiro ser boa pra mim e automaticamente ser boa pra ele. O relacionamento mudou, a gente começou a praticar as coisas. Ela começou a ouvir mais, ela começou a analisar os erros dela. E ela viu também que muitas coisas que era falado, ela começou a ver que tinha sentido. E nisso aí foi mudando. Dia após dia foi mudando, a gente vinha na terapia do amor, cada quinta-feira a gente aprendia algo novo. E cada dia mais a gente vem aprendendo mais e mais. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. E nesta quinta-feira nós vamos tratar das pessoas que querem recomeçar. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas o Júnior e a Priscila, eles queriam recomeçar, porque eles vieram de noivados, né? O Júnior foi noivo 2 vezes, a Priscila foi noiva uma vez e depois disso relacionamentos sem compromisso, só de sofrer, vida de balada e tudo mais. Até que os dois se conheceram. Quando foi isso que vocês se encontraram? Foi o ano passado? Foi o final do ano passado. Final do ano passado. Vocês se conheceram como? Amigos, amizade, no trabalho, no balada? Restaurante. Hã? No restaurante. No restaurante. Ok. Aí começaram a conversar, rolou um clima, como dizem aí, troca né? Troca de olhares primeiro, né? Troca de olhares e tal. Aí, Priscila, foi o quê? A decisão veio dele, ele te pediu em namoro, o que foi? Não, aí a decisão foi dele. Aí ele se aproximou, a gente começou a conversar, e conversamos, vamos trocar telefone, aí ficamos uma semana conversando,
Daí, vamos sair, aí a gente saiu, vamos namorar? Eu falei assim, vamos namorar. E Começaram a namorar. Começamos a namorar. Então, e aí foi logo em seguida que vocês começaram, você primeiro na palestra da Terapia do Amor, foi isso? Isso, eu já conhecia a terapia já há um tempo, já estava frequentando aproximadamente uns 7 meses. E aí, logo em seguida eu conheci ele. Aí logo conheci ele. Ainda mesmo no início ele não frequentava comigo, passou 2 meses ele começou a conhecer e praticar a terapia. Depois de 2 meses. Por que você decidiu ir acompanhá-la às palestras? Eu dei um voto de confiança para o relacionamento. Desde o começo eu fui sincero com ela, falando do meu passado, que eu não acreditava realmente no amor. Então eu dei esse voto de confiança. Eu falei assim, eu vou aproveitar um dia que eu não tenho jogo e vou conhecer. Daí eu conheci e saí já super feliz já desde o primeiro dia. Quer dizer, você jogava toda quinta-feira? Isso, o time lá que eu jogava era só de quinta-feira, era data fixa. E era algo, como dizem aí, sagrado? Sagrado. Há quanto tempo você jogava futebol nas quintas-feiras? Desde 2001. De quinta-feira tinha os finais de semana também, mas de quinta-feira era o dia sagrado. Era o sagrado. Era o sagrado. 15 anos jogando futebol na quinta-feira. De repente, uma nova namorada vai a uma palestra de relacionamento na quinta-feira. Né? Tudo para não dar certo. Tudo para não dar certo. E você já começando falando, não acredito no amor e tal. Quer dizer, isso aqui estava fadado a ser mais um relacionamento fracassado. Exato, de exatamente. vocês. E o que mudou então de lá para cá? Você começou em janeiro a vir às palestras e você já estava vindo alguns meses antes. E o que mudou nesse relacionamento de vocês? Ele é um relacionamento totalmente diferente. Ele é assim, tem serenidade, tem cumplicidade, companheirismo. Eu amo isso, amada. Então mudou tudo, assim, é tudo diferente daquilo que eu já vivi. Então, o meu passado, praticamente, eu já nem lembro mais. No seu relacionamento anterior, noivado anterior, você disse que você se entregava totalmente para ele, era mais importante que você. Nesse relacionamento, como é que é? Não, eu sou importante para mim. Eu sou importante para mim, porque se eu estiver bem, ele vai estar bem. E nós estaremos bem. Então, hoje o foco é em mim. Eu tenho que cuidar de mim. Mas não deixando de Mas não lado. deixar ele de lado, cuidando dele também. Mas o primeiro é eu. E aí, depois é ele. Quer dizer, colocar as coisas na sua devida ordem. Na ordem não certa. É? Que você não pode amar uma pessoa mais que você se ama, porque isso é receita para um relacionamento desastrado, totalmente desastrado. Então, você aprendeu a fazer a prioridade, uma das coisas. E do seu lado, Júnior, o que você aprendeu de diferente aí, tendo tantos relacionamentos fracassados na sua bagagem? Ele serviu mais como experiência, o que eu passei, né? Então, eu já sei tudo que não me fez bem e eu não deixo chegar nem próximo. Então, se eu começo a pensar alguma coisa que, hoje eu vou querer curtir meus amigos. Não vou porque eu não tenho limite. Então, desde o começo eu briguei comigo mesmo. Eu falei, não vou me entregar, eu vou ser mais forte e vou dar esse voto de confiança. Se a gente foi sincero desde da primeira conversa, então vai ter que ser dessa forma. Então... Mas no início do relacionamento com ela, com a Priscila, você ainda não acreditava totalmente no amor. Não acreditava. Você estava começando mais um relacionamento legal, vamos ver até quando isso aqui vai durar. Exato. Quando que mudou a sua ideia sobre o amor? A partir, acho que da segunda semana que eu vim na palestra. A primeira eu vim, saí feliz. Na segunda, por coincidência, eu não me machuquei, não fui jogar bola e voltei. E uma palavra que ficou muito marcada foi que não adianta eu ir só uma vez para poder mudar minha vida, tem que vir com frequência. Então, obedecer, praticar, cuidar, manter do relacionamento, e isso veio só melhorando. Os 2 primeiros meses que a gente começou a namorar, já éramos bem, mas faltava um ar assim para uma coisa mais pura. E os dois estão no mesmo barco, né? Não adianta ela remar para um lado e eu ficar do outro. Vamos sair, vamos para a igreja. Não. Então vamos mudar isso daí. E na segunda semana eu fiquei decidido. Tanto é que eu falei com meus amigos que não ia participar mais dos jogos e abri mão de tudo para cuidar do meu relacionamento. Quer dizer, você abriu mão do que você talvez mais gostava na vida. Um sacrifício grande. O futebol que você dedicava fim de semana, quinta-feira era sagrado e você, vou deixar o futebol quinta-feira para
ir na palestra. E você, não sei, você provavelmente nunca fez isso na sua vida antes, ir a uma palestra sobre relacionamentos? Nunca. Nunca fez? Nem acreditava. Pois é. E agora tem vindo há 10 meses e isso transformou o seu conceito de relacionamento. Completamente. O seu coração está curado com respeito ao passado, Sim. seus pensamentos. O que mudou assim dentro de você? Hoje eu realmente acredito no amor. Eu achava que era só uma coisa de novela. Então, hoje eu acredito que realmente existe e tem que ser feita essa manutenção diária. Senão, se a gente não fazer alguns sacrifícios, a gente não vai ser feliz. Então... E como é que é viver esse amor diferente, que você agora crê nele, você vê um futuro para ele, você sacrifica por ele? Como maravilhoso, não, assim, não dá para explicar... com detalhes, mas é muito bom. É melhor que futebol? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Não estamos dizendo que futebol é ruim, né? Eu também gosto de futebol. Mas é o seguinte, você investiu, porque eu queria falar com os homens que gostam de futebol, vão entender perfeitamente. Quando você gosta de uma coisa, como futebol, por exemplo, você investe. Você compra a camisa do time, você assiste jogos na televisão, você acompanha o seu time favorito, seus jogadores favoritos, você assiste os gols do fim de semana na TV. Então é uma coisa que leva o tempo, né? Você investe naquilo ali, porque aquilo te traz um retorno, ainda que temporário, que é uma alegria, uma distração temporária, no caso do jogar um exercício físico, mas aquilo é de benefício temporário, limitado. Se você quer tirar da sua vida amorosa também um proveito, você tem que investir. Não adianta você querer, por exemplo, imagina um cara nunca joga futebol, nunca na vida. Aí ele vai lá, um dia tem um jogo, ele vai lá, vou jogar. O que vai acontecer com ele? Ele vai se machucar. Além de jogar horrivelmente, né? Não fazer nada em campo, fazer só feio, ele vai se machucar provavelmente, porque não está acostumado com aquilo. Então você quer ter sucesso no relacionamento, não adianta você cair de paraquedas no relacionamento. Não adianta você dizer, não, quando eu encontrar uma pessoa, tudo vai dar certo. Quando eu encontrar a pessoa certa, tudo vai dar certo. Não adianta. Se você não se prepara, você pode ter a chuteira do Neymar, você pode ter a camisa do Neymar, você pode jogar na seleção brasileira. Se você não se prepara, você vai fazer feio, porque você não se preparou. Então, no caso de vocês agora, vocês estão se preparando. E aí já estão noivos. Sim. Planejando casar quando? Em abril. Então agora... de 2017. Agora a confiança, né? Agora a confiança por quê? Porque é a preparação, é investimento. E você, Priscila, você também mudou também, né? Porque imagino que ele tenha mudado muito, porque para ele tudo foi diferente a partir de janeiro. Você já estava vindo há 7 meses, né? Como é que foi a sua mudança? Eu passei a crer, né? Então, assim... Da forma que as coisas foram acontecendo, e eu vinha na palestra, aprendia e colocava já em prática. Então, primeiro eu me curei. Na hora que eu me curei, eu falei assim, bom, eu estou preparada, eu posso tentar um relacionamento diferente, baseado nos meus conhecimentos. Daí, as coisas foram mudando em mim. Então, eu comecei a confiar mais, ser mais confiante, comecei a fazer as coisas já pensando no amanhã, porque como eu já estava na vida frustrada, então eu não queria saber do amanhã. Só vivia aquele momento e acabou. E no dia seguinte, provavelmente, eu estaria numa depressão. E agora não. E agora eu vivo em paz. Quer dizer, a palestra ajuda as pessoas também a planejarem o futuro delas, né? Porque, como você falava, né? As pessoas precisam investir no amor para poder viver o amor. Como elas investem na carreira, nos estudos, no futebol. A Priscila também teve que investir, porque ela, como muitas mulheres, Renato, e eu digo isso porque eu também errei nisso. Você pensa assim, amor é você fazer da outra pessoa um tudo, o seu tudo. E você sacrifica tudo pela outra pessoa, até você. Você se sacrifica, mas não de uma forma saudável. Você para de existir para agradar a outra pessoa. E muitas mulheres fazem isso, pensando que elas estão investindo no relacionamento. E, na verdade, elas estão se perdendo dentro do relacionamento. Porque elas estão investindo numa outra pessoa e não no conhecimento do amor inteligente. A diferença do Júnior e da Priscila é que, nesse relacionamento, é que eles decidiram sacrificar a si mesmos para investir no amor inteligente. E por isso eles estão tendo retorno no relacionamento hoje.
Antes, eles se sacrificaram pelos relacionamentos e perderam os relacionamentos. Então a pergunta é, você tem se sacrificado por quem e para quem? Ou onde você tem investido as suas fichas? E qual o retorno que você tem tido disto? Você tem apostado naquilo que você sabe, nas palavras, nas promessas, nos sentimentos por uma outra pessoa? Você tem apostado nisso e qual o retorno que você tem tido? Você, esposa, se deu pelo seu marido, você trabalhou, você lutou, gemeu por ele e ele talvez te traiu, está te traindo. Você investiu tudo nisso. Hoje as suas amigas falam para você assim, olha, homem é tudo igual, homem não presta e tal, e você faz a pior coisa que uma pessoa que está frustrada no amor pode fazer, é se juntar com outras pessoas frustradas no amor, para todos chorarem juntos e descerem a lenha no sexo oposto. É isso que talvez está acontecendo com você. Então, quando que você vai parar e fazer algo inteligente pela sua vida amorosa? Exatamente, inteligente, porque o que você está fazendo não é inteligente. E só vai garantir mais sofrimento lá na frente. Então, se você quer uma mudança, coloque aí na sua agenda, nesta quinta-feira, não importa se você já joga futebol há 15 anos, como o Júnior fazia, não importa se é o dia disso ou daquilo que você faz ou que você descansa, coloque aí na sua agenda, quinta-feira agora, 8 horas da noite, você tem um compromisso com a sua vida amorosa, um compromisso com o lado da sua vida que ainda não aconteceu. Seja honesto com você mesmo. Talvez você tenha sucesso em tudo na vida, menos na vida amorosa. Menos na vida amorosa. Então, comece a investir nesta parte da sua vida. Mas se você acha que dá para sofrer um pouquinho mais, se você acha, não, eu vou sofrer um pouquinho mais, eu vou tentar mais do meu jeito ainda, eu acho que ainda tenho algumas cartas na manga, eu vou tentar ainda do meu jeito. Então não vem não. Não vem não. Mas se você reconhece que chegou no seu limite e que o que você tem feito não está dando resultado, quinta-feira agora eu convido você para estar com a gente na palestra para casais e solteiros da Terapia do Amor. Não importa se você vem acompanhado com seu cônjuge, com seu parceiro, ou se você vem sozinho, ou se você nem tem parceiro nesse momento. O melhor momento para você vir a essa palestra é quando você não tem ninguém, porque aí você pode focar só em você, que vai ser o resultado mais rápido. Ok? Quinta-feira agora, 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, e a palestra é gratuita, contrário do que muitos dizem por aí, porque você ouviu coisas horríveis, né, Júnior? Muito. Antes de vir? Demais. Tinha um preconceitozinho? Enorme. Mas não é nada daquilo que falaram para você? Não, nem um pouco. Aí, então, fica o convite para você estar com a gente nesta quinta-feira. Quero agradecer a vocês pela história e sucesso. A gente vai acompanhar essa história e com certeza vocês vão voltar para contar aí como foi o casamento e dar outros testemunhos. Sem dúvidas. Tá bom? Sem dúvidas. Se você gostaria de falar com alguém da nossa equipe agora, você pode ligar para o 011 3573 3535. Alguém vai atendê-lo, ouvi-lo. Se você precisa desabafar, pedir ajuda, conselho para o seu relacionamento, pode ligar agora. Ou acesse o nosso site terapiadoamor.tv para mais informações e detalhes sobre a nossa palestra. Você vai agora acompanhar a história deste casal que também se conheceu através da terapia do amor e se casou. Preste atenção. Através dos ensinamentos, através do que foi passado, eu fui atencioso, porque eu queria realmente uma saída, né? Eu já tinha sofrido demais, já estava meio que desiludido, né, com a minha vida. E como que eu ia fazer alguém feliz se eu não era feliz, né, comigo mesma? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Insegura. Assim, eu tinha várias amigas, mas eu não tinha amor próprio, porque eu precisava estar com elas para mim ser feliz. Eu tive uma vida
de solteiro muito... Eu não tinha controle, eu era uma pessoa sem domínio, né? Sem domínio próprio. Fazia o que tinha para fazer, o que vinha eu achava que era bom e mergulhava de cabeça. Então, eu conheci uma pessoa, né? E assim, como eu era uma pessoa muito tímida, né? Então eu cobrava muita atenção dele, né? Então havia muitas brigas, né? Desavenças, porque nós não tínhamos diálogo. Tinha vários amigos, mas na hora que eu precisava não tinha, né? Sempre estava sozinho. Saía para muitas baladas, conhecia muitas garotas, muitas pessoas, mas elas ficavam só naquele momento. Depois eu me encontrava sozinho de novo. Através dessas idas e vindas, dessas baladas, eu vivi também o mundo das drogas, eu saía, ficava dias fora de casa e a cada dia mais eu me via sozinho. Ele era muito bravo, né, comigo, né, nervoso, ele não sabia falar comigo direito, né. E foi até que um dia ele chegou até mim e disse que não queria mais nada. E dentro de mim eu tinha um desejo, eu buscava a felicidade, sempre busquei uma família. Toda mulher casa para ser feliz, né? Então, naquele momento eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Então eu lembro que eu não comia direito, eu não dormia direito. E até que eu lembrei das palestras, né? Que eu tinha algumas amigas minhas que iam, né? Frequentavam. Então eu decidi ir. Foi quando eu, através de um convite, comecei a frequentar as palestras. Quando eu escutei aquilo, um homem de verdade, ele não precisa ter várias mulheres, ele precisa ter uma mulher e ser capaz de fazer ela feliz a vida inteira. Foi nesse momento que mudou tudo. Mudou o meu jeito de pensar, mudou o meu jeito de agir. Aí eu também aprendi que eu não deveria agir mais pelo coração, né? Porque ele engana a gente. E sim dar ouvidos à razão. Eu só queria receber das mulheres, eu só queria receber naquela noite de prazer. E eu mudei minha concepção. Eu falei, não, eu preciso ser alguém, eu preciso estar preparado, eu preciso ter um conteúdo para eu poder oferecer e fazer alguém feliz. Quando eu me vi, né, curada, feliz, né? Eu estava sozinha, então mesmo eu estando ali sozinha, não tinha ninguém, mas eu estava feliz comigo mesma. Foi quando eu percebi que eu estava pronta, né? Pronta para um novo relacionamento. Eu não poderia errar de novo. Só a aparência não era tudo. Então eu comecei a buscar informações. Ali eu perguntava para uma amiga dela, perguntava para outra amiga. Aí então eu falei com um amigo meu, esse amigo meu já conhecia ela. E na hora ele falou, não, eu vou lá falar com ela para você, ela é uma mulher bacana sim, ele também ficou feliz, né? Porque ele já a conhecia e também me conhecia. E eu todo empolgado, falei, poxa, agora vai dar certo, me volta o meu amigo e fala, ela não quer. Foi um balde de água fria. A princípio eu não quis, mas eu comecei depois a observá-lo, né? Como que ele era, como que ele agia, né? Com os amigos, né? Com os pais. Eu comecei a me atentar primeiro como que ele era, né? Porque eu não podia errar novamente, né? Mas aquele não, do mesmo jeito que ele veio como um balde de água fria, ele me animou 7 vezes mais. Eu falei, achei a mulher que eu preciso. Porque não vai ser fácil, mas se eu a conquistar, vai ser para sempre. Então eu falei, não, eu vou falar com ela. Como eu vi que ele estava assim, persistente, então eu vi que ele queria algo sério comigo, né? Então eu falei, então eu vou dar uma chance, né? Não custa nada, porque eu já estava bem comigo, né? E aí sim, nós sentamos, chegamos um pouco antes da palestra, sentamos, eu conversei com ela e ela sempre dura ali comigo, que né, ela tinha outros projetos, e eu falei com ela que qualquer projeto que ela viesse ter, ela precisava de uma pessoa do lado, ela ia precisar de alguém, e eu estava ali para aprender com ela e ela me ensinar, que a gente ia continuar junto.
firme em um só propósito. Então ela pensou melhor, pensou e falou, não, eu aceito. Ele me pediu namoro e eu aceitei, porque eu vi que era uma pessoa boa para mim, né? Eu comecei a olhar para ela, observar ela depois do namoro, observar como ela se portava. Foi então que eu conheci a família dela. Eu comecei a observar como ela se portava na casa dela, como eu aprendi com as orientações da palestra. Fiz certinho, passo a passo. E então nós sentamos, conversamos e decidimos nos noivar. Ele primeiro pediu, né, a minha mão para os meus pais, né? E ele falou com eles, né, tudo direitinho, como deve ser. Inclusive nós noivamos na terapia do amor. Foi algo assim muito bonito. E então a gente marcou o casamento. Quando se faz com inteligência, quando se coloca em prática o que escuta, se absorve aquilo e coloca em prática na sua vida, não tem como dar errado. Tudo depende da forma que você está agindo. E também é uma coisa que eu aprendi muito nas palestras, que para mim é receber, eu primeiro teria que dar, né? Se eu quisesse atenção, eu teria que dar atenção. Se eu quisesse amor, eu teria que dar amor. E hoje eu sou muito feliz. Nós aprendemos na terapia que eu não ia casar para tentar mudar ela, nem ela para tentar me mudar, mas sim ser humilde de reconhecer que precisamos ouvir um ao outro. E hoje a gente consegue, através de diálogos, tá aproveitando melhor o nosso espaço, o nosso tempo. A gente marca de sair, nós vamos jantar no período que a gente tem. Eu ligo para ela, falo, meu amor, vamos jantar hoje comigo. Às vezes um fim de semana que a gente tem, o período da tarde, a gente marca de tomar um chá, de tomar um café. Esses momentos que nós aprendemos na terapia tem sido o ponto especial da nossa felicidade. Saber entender um ao outro e dedicar-se no período que tem um para o outro. Assim como Elias e a Wesley se conheceram e se casaram através da terapia do amor, realizaram este sonho, as pessoas também podem. Quem tem o sonho de se casar, é isso que nós estamos falando para as pessoas. Você que tem o sonho de se casar, mas não conseguiu realizar esse sonho, a terapia do amor vai te ajudar a fazer isso, como tem acontecido com milhares de casais que têm se casado através da terapia do amor. Só no mês de setembro deste ano, nós tivemos quase 8.000 pessoas que se casaram na terapia do amor. É muita gente. E essas 8.000 pessoas, Renato, elas se prepararam para esse casamento, que é uma coisa rara, né? Porque as pessoas se preparam para o dia do casamento. Essas 8.000 pessoas, elas não se prepararam para o dia do casamento, elas se prepararam para o casamento. Ou seja, vai ser muito difícil para essas 8.000 pessoas se separarem, divorciarem lá na frente, só se elas quiserem. Só se elas falarem assim, olha, eu não quero mais praticar o amor inteligente, eu vou voltar ao amor burro. Né? Mas elas investiram, elas se prepararam e por isso elas puderam realizar o sonho do casamento. Você tem o sonho de se casar, lembra quando você era mais jovem, quando você talvez era até criança e você falava, poxa, agora eu quero me casar, quero conhecer uma pessoa e tal, realizar aquele sonho, você assistia na televisão, nos filmes, e aí a vida foi acontecendo, relacionamentos frustrados, várias decepções, e esse sonho foi sendo roubado de você. Talvez hoje você não fala mais, dentro de você ainda tem o sonho, ainda que um pedacinho dele, mas você não fala mais hoje. Sabe por quê? Porque a vida te roubou esse sonho. A vida roubou de você. As decepções
do passado roubaram de você o sonho de se casar e ser feliz. Você precisa lutar por esse sonho. Não existe nenhuma vitória, nenhuma história onde o amor venceu, onde não houve lutas. Então, para você vencer no amor, você precisa lutar. Você precisa lutar contra um monte de inimigos. Primeiro, aqueles que não acreditam mais no amor. Aqueles que dizem que casamento é algo ultrapassado, uma instituição falida. Aquelas notícias que você vê aí sobre as celebridades, gente famosa que se separa, divorcia, casa, separa, divorcia, como se fosse trocar de roupa. Você tem que vencer o seu passado, as frustrações, os medos que existem dentro de você, de não encontrar alguém legal, de casar e depois não dar certo. Você tem que vencer um monte de coisas. Como vencer isso sem ajuda, sem focar, sem se preparar para essa batalha? Então, na terapia do amor, você recebe essas armas, esse equipamento, essas condições para você vencer e realizar o seu sonho de se casar. Venha participar da Terapia do Amor nesta quinta-feira, às 8 horas da noite. Cristiane e eu estaremos aqui no Templo de Salomão. Mas temos o horário também das 10 da manhã e das 15 horas para você que prefere no horário do dia, tá bom? Vamos agora a conhecer mais histórias de pessoas que têm sido ajudadas através da Terapia do Amor e nós vamos voltar daqui a pouquinho respondendo perguntas dos nossos alunos. Após viver 2 namoros bem complicados, com brigas e traições, Daniele trouxe algumas frustrações para o seu relacionamento. O meu atual relacionamento era, assim, muita desconfiança. Por mais que ele não estivesse fazendo nada de errado, não tinha nada de errado, mas na minha cabeça tinha. Por quê? Por causa daqueles outros relacionamentos que eu tive. Essas bagagens negativas passaram a incomodar Luciano, que não conseguia resolver os problemas do casal. Com o passar do tempo veio as diferenças, né? As bagagens dos relacionamentos anteriores, que veio a questão da desconfiança, de você querer provar as coisas e não conseguir, aí aquele sentimento de impotência, né? De falar, poxa, não consigo fazer uma pessoa feliz e automaticamente não conseguia ser feliz também. Então era um amor muito forte, mas muito difícil de convívio, né? Daniele era muito desconfiada. O simples fato de Luciano estar no celular era motivo de briga. Foi chegar, ele tá mexendo no celular ou alguma coisa assim, eu chegar e achar que ele tá falando com alguém, com alguma outra mulher e chegar já falando um monte pra ele, brigando com ele mesmo. Parecia que era alguma coisa que tomava conta de mim e falava, não, vai lá porque ele tá fazendo alguma coisa de errado. Mas não era, né? E eu me sentia mal depois porque ele não tinha culpa. Uma destas brigas foi o ponto final para esta história de amor. Tiveram 2 brigas, uma que fez com que a gente se separasse por um tempo, que foi muito ruim mesmo. E aí a gente acabou voltando, tentando, só que a gente voltou acho que de uma forma não muito certa. Porque a gente voltou sim, porque a gente se amava, a gente sabia o que a gente tinha que fazer, só que a gente não conseguia. Daniele percebeu que precisava de ajuda e, através dos programas de TV com o Renato e a Cristiane Cardoso, encontrou a solução para o seu relacionamento. Nós começamos um tempo a acompanhar a Escola do Amor, foi ela que me apresentou a Escola do Amor pela TV. E aí depois de um tempo, aí a gente viu que as coisas começaram a melhorar e parecia que as coisas eram faladas pra gente diretamente, né? Começamos a vir aqui, ler o livro, então vivenciar mais. As lições que eles receberam fez com que as mudanças começassem a surgir. A gente começou a colocar em prática, né, tudo que a gente veio frequentando, que a gente veio vivenciando, tanto na palestra, quanto nos livros, quanto no programa. E começamos a ficar mais firme aqui e cada palestra que a gente via parece que ele tá vendo, vocês não vieram, tô falando que é para vocês entenderem, né? E aí a gente começou a ficar mais confortável e a compreensão começou a vir mais fácil. E vale muito a pena porque tudo que é falado é pra gente, parece que é pra gente, né? Pra gente levar pro dia a dia e não adianta só vir, sentar e escutar.
tem que levar para a vida, né, para o dia a dia. Após 3 meses participando das palestras, o casal está cada dia mais unido. A gente tem aprendido e curtido mais a vida junto, né? A questão do respeito, acredito que a gente tem entendido mais a cobrança um do outro e não está difícil de ceder. Estamos vivendo um conto de fadas, que tenho certeza que vai durar para a vida toda, né? Que hoje é só felicidade. Hoje a gente tem um relacionamento maravilhoso. Então, toda quinta-feira, para manter isso daqui, não há esforço nenhum. Ao longo dos anos, as pessoas vivem momentos que as entristecem e as fazem querer desistir. A vida amorosa tem sido um desafio para você? Seja porque seu relacionamento chegou ao fim, você viveu uma traição ou decepção, não conseguem evitar a desconfiança e o ciúme, problemas financeiros estão afetando o seu casamento, as discussões não cessam. Normalmente, quando estes problemas surgem, as dúvidas aparecem e bate o desânimo. O que fazer? Como continuar? Quais os passos a serem dados? Na próxima palestra da Terapia do Amor, você ganhará forças para lutar e todos os segredos para recomeçar no amor. Nesta quinta-feira, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Brigas, mentiras e traições. Era assim o relacionamento da Leandra e do Douglas. Tanto eu descobri a traição dele, do meu marido, quanto ele descobriu a minha. E aí acabou o nosso mundo, né? Foi tempos de briga, foi bem quando eu estava grávida, meu filho nasceu prematuro por causa disso, né? Eu entrava em depressão, meu filho com 3 dias e eu depressiva, né? A separação era o pensamento típico, né? E por isso que havia traição, porque para mim tanto faz, tanto fez, era, sei lá, não dava valor nenhum, porque para mim não tinha o que dar valor. Porque tudo que eu fazia ela reclamava. E eu achava que fazia muito também. Então, tipo, na hora que você vai ver, depois você analisa, você não fazia tudo aquilo. Com o tempo, as coisas ficaram ainda piores. Era uma briga de foice, né? Porque um queria mandar no outro. Então, um falava alto, outro berrava, outro exclamava. E quem estava de fora olhava assim, o casal perfeito. Olha lá, vai de mão dada, vai almoçar todo dia junto, não sei o que, sai o tempo todo junto, vai para um lado, vai para o outro. Os dois ficavam rindo o tempo todo, entrava dentro do quarto, fechava, pronto, acabou. Acabou, nada existe, toda aquela aparência ia para o chão. Cansada de sofrer, Leandra tomou uma decisão. Até que um momento no meu carro eu cheguei numa decisão e falei, olha, nós temos que ir, né? Se nós não formos, nós vamos nos separar. Ela pegou, falou da terapia e eu ficava indignado, pô, agora que meu filho nasceu, eu descubro tudo isso, que coisa, sendo que eu já também fazia errado, né? Aí como ela começou a mudar, mas ela mudou tanto, que aí eu comecei a prestar atenção. E aí conforme eu fui colocando tudo em prática também, ela mudou mais ainda. Então o ambiente da casa mudou totalmente. Antes a gente entrava no carro, ligava o rádio só para não ficar mudo, né? Porque senão ficava aquele eco, né, no carro. Quando chegaram na Terapia do Amor, Renato Cardoso e Cristiane falavam sobre as 21 verdades do amor. Aquilo entrou dentro de mim, eu ouvi e coloquei em prática. Aí a gente começou a ver aos poucos a mudança, né? Ele continuava o mesmo, mas eu via ele de outra maneira. Eu já via ele o marido com quem eu me casei, o homem com quem eu me apaixonei e comecei a me apaixonar por ele cada dia, todo dia. Falo para todo mundo, gente, eu acordo, olho para ele e falo, gente, hoje eu amo ele mais do que eu amava ontem, sabe? Foi
uma transformação. A palestra nos ajudou muito, muito mesmo, em tudo. O jeito de falar, o jeito de ouvir, né? O jeito de me comportar, mudou tudo. A principal lição foi ser honesto, falar a verdade, assumir as suas responsabilidades. Tudo coisa que eu ficava me esquivando. Então, prestar atenção na minha mulher, a forma de tratar, a forma de falar, dar prioridade para ela, porque a prioridade era meu serviço, a prioridade para mim era trabalhar por a comida em casa e problema. E acabou. E hoje em dia não, hoje em dia a gente conversa o tempo todo, mesmo estando trabalhando junto, estamos juntos, mas mesmo assim conversa o dia todo. Até reconhecer que você está errando, né? Você olhar para você e falar, peraí, eu tenho que me consertar. Não adianta eu tentar consertar ele se eu estou errada também. É difícil você colocar isso na sua cabeça, né? Mas a gente vai colocando aos pouquinhos, com o ensinamento, vai entrando, um pouquinho um dia, um pouquinho outro, mas a gente consegue. Vanessa veio de uma família bem estruturada. Para ela, o casamento dos pais era perfeito. Quando casou, queria que o marido seguisse os mesmos passos do pai. Eu tinha uma impressão de família que tinha que ser tudo muito certinho, porque eu cresci num lar muito estruturado, né? Então meu pai sempre foi muito correto, minha mãe também muito submissa, então eu tinha essa visão da coisa. E quando eu comecei a cobrar isso no meu casamento, uma cobrança muito forte, porque eu também sempre fui muito autoritária, começou a dar muito problema. Remávamos para lados diferentes. A Vanessa pensando sempre em família, em ter filho, em constituir, e eu sempre no lado material. Os problemas começaram a tomar maiores proporções. Me sentia muito frustrada, né? Não correspondia à minha expectativa e isso acho que fazia descontar nele de maneira agressiva. Eu queria ter o controle de tudo, isso não só no casamento. Eu sempre quis ter o controle de tudo. E o pior momento foi quando eu percebi que eu não tinha controle de nada. Né, que foi quando ele começou a não vir mais para casa, né, por mais que eu esperneasse, gritasse, que eu sempre fui muito mimada também, ele não voltava. Então qual foi a consequência na minha cabeça? A Vanessa é muito chata, muito metódica, não me permite e não participa. A traição. Descobri de uma maneira ruim, porque muita gente já sabia e eu não, né, sempre a última a saber. E aí, aquele dia para mim, tudo caiu. Eu sempre falei que eu nunca ia perdoar a traição, sempre fui do discurso, né? E aí eu saí de casa. Chegou ao ponto de eu falar que não queria mais o casamento, eu queria me separar. Na terapia do amor com Renato e Cristiane Cardoso, eles encontraram a resposta que tanto precisavam. Assisti da televisão, né? E aí quando eu percebi que estava fora do controle, eu resolvi vir até aqui. Pedi pelo amor de Deus para ele vir também, ele também veio. E aí com o tempo eu fui aprendendo, as lágrimas foram cessando, eu fui entendendo que tinha que usar inteligência, né? E aí foi assim que eu fui agindo com ele. Eu aprendi a ser um homem, né? Aprendi a ser homem de verdade. Quando ele começou a ficar bem, eu comecei a perceber meus próprios defeitos, então eu pude agir em cima deles. Hoje a gente se ouve, hoje a gente consegue conversar, não joga mais as coisas para debaixo do tapete, né? Consegue resolver as situações. Os dois frequentam a palestra há pouco mais de um ano. A partir do momento que a gente aprende a ouvir, definitivamente ouvir, e você é ouvido, né? Muitas vezes a gente quer ganhar no grito, né? Você quer na força mesmo, você quer impor, e não é impositivo, né? É compartilhado. Eu, como uma psicóloga, trato casais e em casa eu não estava conseguindo aplicar, tive que vir à terapia para aprender e foi a melhor coisa que eu fiz. Quando eu quero fazer alguma coisa, o primeiro passo é compartilhar com a Vanessa, a opinião dela é fundamental e ela quer meu bem, hoje ela é minha família, né? E eu não tinha isso. Antes da terapia, minha família era minha mãe e minha irmã. Né? E depois da terapia, a minha família é a minha esposa, a Vanessa. Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos e o amigo de São Paulo nos perguntou isto. Vamos ouvir. Antes da minha esposa engravidar, a gente estava vivendo super bem. Mas depois que ela engravidou, ela começou a sentir enjoo de mim. Quando eu estava perto dela, ela reclamava, corria pro banheiro para vomitar. Tava difícil para mim, difícil mesmo. Aí eu resolvi sair de casa. E eu venho tentando conversar com ela e não consigo. Só me trata mal,
só me responde com ignorância. Falou que para mim procurar outra que entre eu e ela não tem mais nada. Tá sendo difícil para mim, tá difícil demais mesmo. Espero a ajuda de vocês. Obrigado. Amigo, vocês estão vivendo um caso clássico de um casal que não soube recomeçar. Por quê? Preste atenção, na vida a gente precisa recomeçar em várias situações, praticamente todo dia. Aliás, todo dia é um recomeço, né? Cada manhã é um recomeço. E nos relacionamentos não é diferente. Você precisa recomeçar depois de um fim de um relacionamento, depois de uma briga que acontece, vocês precisam saber recomeçar, voltar às pazes, o bom clima. Vocês, por exemplo, depois do nascimento de um filho, é preciso saber recomeçar, porque há uma nova fase agora na história de vocês. Mas, com certeza, vocês não souberam fazer isso. Vieram problemas e vocês não resolveram esses problemas e os problemas acabaram separando. E às vezes não é nenhum problema, dificuldade, né, Renato? Porque o fato dela estar tendo dificuldade com a gravidez. Muitas mulheres têm esse problema, infelizmente, entram em depressão, ficam mais sensíveis. E quando o marido não sabe lidar, não aprende a lutar pela esposa naquele momento difícil dela, realmente fica difícil, fica impossível funcionar. Porque você fica forçando uma coisa como se tudo tivesse do mesmo jeito, não está mais. Ela está diferente, né? O corpo dela mudou, a vida dela mudou. E o emocional dela, o emocional e às vezes até o espiritual também, Renato. Porque o que me parece que está acontecendo com vocês é um problema espiritual. Porque normalmente a mulher tem nojo da comida, dos cheiros, certos cheiros, mas do marido não. Normalmente a mulher, ela quer mais o marido, ela quer mais atenção do marido porque ela fica mais carente nesses dias. E a pior coisa que você pode fazer é você abandoná-la neste momento. Eu sei que ela fala para você arruma outra, mas com certeza não é isso que ela profundamente quer. Nenhuma mulher em sã consciência tem um filho e quer que o pai do filho vá embora. Não é isso. Então, você tem que lutar por ela, você não pode desistir dela, você tem que ser o herói que vai lutar, que vai resgatá-la. Agora, você vai precisar de ajuda. Então, por isso, é tão importante o tema da nossa palestra nesta quinta-feira, que será exatamente o recomeço. Como você pode recomeçar? Como você pode zerar a conta entre vocês e apertar o botão de reiniciar? Você vai aprender a fazer isso. Você, amigo que nos contactou, e todos os que estão passando por lutas e dificuldades e não estão conseguindo recomeçar, voltar aos bons tempos do relacionamento. Você que não está conseguindo fazer isso, então marque aí na sua agenda, o calendário. Nesta quinta-feira esteja com a gente na palestra da Terapia do Amor. Bom, vamos ficando por aqui, é tudo por hoje, mas voltamos amanhã com mais dicas e mais alunos perguntando e os professores respondendo as suas perguntas, as suas dúvidas aqui no programa. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ao longo dos anos, as pessoas vivem momentos que as entristecem e as fazem querer desistir. A vida amorosa tem sido um desafio para você? Seja porque seu relacionamento chegou ao fim, você viveu uma traição ou decepção, não conseguem evitar a desconfiança e o ciúme, problemas financeiros estão afetando o seu casamento, as discussões não cessam. Normalmente, quando estes problemas surgem, as dúvidas aparecem e bate o desânimo. O que fazer? Como continuar? Quais os passos a serem dados? Na próxima palestra da Terapia do Amor, você ganhará forças para lutar e todos os segredos para recomeçar no amor. Nesta quinta-feira, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Se você pudesse mudar sua vida em 21 dias, você gostaria de saber como?
E se para esta mudança você precisasse tirar apenas alguns minutos por dia? No livro 21 Dias que Mudarão Sua Vida, Renato Cardoso lhe mostra como. Sua visão vai se abrir, sua capacidade de mudar vai se fortalecer. Aceite o desafio. Separe alguns minutos por 21 dias e transforme radicalmente a sua vida. 21 Dias que Mudarão Sua Vida. O novo livro de Renato Cardoso. Já nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com.